Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Graças a Deus. Os tempos são maus, né? Tudo já está previsto. Os homens seriam enfatuados, inventores de males, desafeiçoados, injustos, blasfemos. E o espírito do anticristo já opera desde então, agora ainda com mais furor, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora, tem uma advertência para nós aqui, dizendo que quem é injusto, quem não deu ouvidos à palavra de Deus, quem não quis saber, né? Quem preferiu viver a vida à sua maneira, nos seus desejos desenfreados, que a Bíblia fala, né? Continua injusto fazendo injustiça. Quer dizer, é assim que você decidiu? Ou você teme a Deus? Né? Chama aqui o temor de Deus. E continue o imundo ainda sendo imundo. As pessoas têm preferências, né? Têm decisões na vida delas, e cada um decide um caminho, mas aqui quem avisa nós é Jesus. E é tempo de santificação, é tempo de nós nos santificarmos. E a palavra de Deus diz o seguinte, que a nossa vida deve ser como aquele que espera pelo Senhor. Fala assim, ele tarda a vir, vamos viver de qualquer jeito, fazendo as injustiças, sendo imundo, né? Mas ele fala que é para nós sermos pessoas que vivem como se Jesus estivesse voltando amanhã, estivesse voltando hoje, sai daqui e está voltando, né? Quer dizer, não há espaço para a gente escolher um outro tipo de vida. Continue o imundo ainda sendo imundo, o injusto continue na prática da injustiça, o justo continue na prática da justiça. Quer dizer, prefira fazer o bem, né? Não canse de fazer o bem. Às vezes as pessoas falam que Jesus tarda, vamos viver de qualquer jeito, mas não, né? Nós devemos levar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, porque ele fala: eis que venho sem demora. E olha bem, quando, né, haverá o que? Arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão arrebatados. Arrebatar é arrancar com violência.
Quer dizer, Jesus não está voltando, ele vem nos ares para arrebatar a sua igreja. É isso que ele está falando, vem sem demora. Então, muitos falam o seguinte: mas tarda muito, já faz muito tempo que ele não vem, né? Já faz muito tempo que fala que vem, mas não vem. Mas nós não precisamos saber, Pedro já resolveu essa questão. Ele resolveu essa questão dizendo o seguinte: que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, nós estamos no terceiro dia, se a gente for pensar assim, né? Então a contagem de tempo para Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. E ele fala: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, nós todos entraremos em juízo. Agora, os que são de Jesus, os que forem obedientes, né, às promessas de Deus, esses não serão julgados. Ele fala: entrar benditos do meu Pai para o gozo eterno. Mas aos cabritos e ao joio, ele fala o seguinte: ele fala que apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Para vocês estão reservado o lago de fogo junto com Satanás, né? Então ele nos fala que nós vivermos conforme Deus, conforme as Escrituras, temendo a Deus, não cansando de fazer o bem, quer dizer, obedientes à palavra. Mas as pessoas começam a inventar coisas, não? Inventar coisas, inclusive para agradar a Deus. Mas não tem nada que viver de qualquer maneira. Nós temos que viver segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E ele então vai retribuir, né? E ele nos chama para produzir frutos. Então, o arrebatamento é arrancar com violência, né? Os que estiverem vivos vão se arrancar com violência. E depois Jesus volta, né, para concluir a sua obra na terra, estabelecer o seu reino e eliminar o anticristo. De forma que, glória a Deus, nós devemos viver como? Esses dias agora, as pessoas ficam o quê? Ansiosas, preocupadas, aflitas, mas a nossa vida amanhã, no ano novo, é um reflexo da nossa vida que nós já temos, né? Daquilo que está dentro de nós. Quer dizer, o que plantamos, nós vamos colher. O que nós estamos plantando? Né? As pessoas acham que vai acontecer uma virada, né? Virou um ano, virou tudo. Não, nós devemos sempre cultivar as coisas de Deus, temendo a Deus. E quem fala essas coisas, né? Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, aquele que é o princípio e o fim. E ele fala que eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Quer dizer, é preciso dar ouvido ao que Jesus fala, né? É preciso dar ouvido. Não é coisa de somenos, e ele não falou à toa, para testificar estas coisas às igrejas, quer dizer, aquele que é a igreja. E uma confusão que as pessoas fazem é: qual igreja que vai subir? Qual igreja? Né? A igreja é a igreja de Jesus. Não é esta ou aquela denominação, não é esta ou aquela placa, né? Mas só a igreja verdadeira é essa. A igreja verdadeira é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aqueles que estão espiritualmente vinculados a Ele, enxertados na videira verdadeira. Então, que tipo de vida nós estamos para viver, né? Nós estamos vivendo? Nós estamos na prática da justiça ou vivendo de qualquer maneira? Ele fala: continue, o justo continue a santificar-se. É tempo mais do que nunca de santificação. Quer dizer, observando as palavras de Deus, crucificando a carne com suas próprias paixões, né? Tendo novidade de vida, tendo transformação de vida.
Por quê? Porque havendo arrebatamento da igreja, o mundo não vai ser bom não. Os que ficarem vão passar problemas, haverá né, sofrimento como nunca houve, né, e jamais haverá. Então ele está avisando, ele não quer que a gente passe entendo eu, pela grande tribulação, né? Porque o mundo vai de mal a pior, ele é entregue na mão do diabo, né? E o diabo não ama, mas nós devemos ficar com Jesus, porque Jesus nos ama, Deus nos ama, com amor que excede todo entendimento. Então o que ele está falando? Eu não quero que vocês, né, sofram todas essas coisas, e haverá o reinado do anticristo. Quer dizer, então vamos olhar, né, vamos viver, né, vamos nos santificar mais ainda, né? Santifique-se mais ainda, continue a santificar-se. E ele diz aqui o livro, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Nós temos que concordar com isso, né? Nós estamos ouvindo. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Muitas pessoas agora estão até escrevendo planos para o futuro, né? Planos para esse ano agora, esse ano vindouro. Estão cheios de gás, cheios de planos. Mas olha bem, o plano que Deus estabelece para nós nesses tempos é santificação. Né? Depois que Jesus voltar, não vai ter mais pregação da palavra. A pregação da palavra é para nos avisar das coisas que eu de vir, né? Do tipo de vida que nós devemos viver. Viver uma vida santa, né? Crucificando as paixões humanas, né? Está em Colossenses capítulo 1, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não é? Então, ele fala que revistais do novo homem. Então, nós estamos vendo pelos sinais as coisas acontecendo, porque tudo que estava vaticinado, que estava profetizado, estava acontecendo. Então, o mundo não vai ser aí essa benéfica que as pessoas acham, não. Agora, vai depender de quê? De nós, né? Para guardar o amigo que Deus nos dá, eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E ele diz aqui: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. E ele diz que nós devemos ter um tipo de vida que nós não nos envergonharemos estar diante de Jesus, diante de Deus. Quer dizer, um procedimento conforme a lavagem do sangue de Jesus, né, na santificação. As pregações da igreja nesses tempos, porque as profecias estão sendo todas cumpridas com uma velocidade muito grande, né? Ele faz uma comparação, a Bíblia faz a comparação do leopardo, né? Porque o leopardo ataca a presa com uma violência tremenda. Então os tempos serão, parece que
apressados, né? Serão abreviados, quer dizer, as coisas daqui para frente vão acontecer com uma velocidade muito grande. Então, quer entrar no céu, quer ter o galardão que Deus reserva, né? Quer ter parte na árvore da vida, então deixa-se circuncidar no seu coração. Né? Tenha temor e tremor de Deus, né? Não passe a viver a vida desregrada, mas tenha o que? Novidade de vida, transformação de vida. Se você vai aqui em Gálatas, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5, capítulo 5 do livro de Gálatas, fala das obras, né? Das obras da carne. Quer dizer, as obras da carne é a concupiscência, quer dizer, viver uma vida desregrada, né? Como se Deus, se Jesus não voltasse, né? Como se nós não tivéssemos que prestar contas a Deus pelo tipo de vida que nós estamos vivendo, tá? Então, o aviso é esse, né? Santificação nos últimos tempos. Deixamos aí de ficar olhando das coisas de baixo para olhar para cima, né? Para olhar para as coisas do alto. E as coisas do alto falam para nós com uma voz bem eloquente, que para nos santificarmos, quer dizer, diz aqui no capítulo 5 do livro de Gálatas, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É o desejo desenfreado, quer dizer, o desejo humano que não tem disciplina, porque Deus nos traz a disciplina. Ele não vem buscar gente que vive desregradamente, gente que não observa a palavra. Ele vem buscar gente que obedece, gente que aceitou a disciplina de Deus, de crucificar a carne com as suas paixões. Então, porque ele diz aqui que é para a gente andar no Espírito, né? E não ficar aí numa vida desregrada, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja porventura do vosso querer. Então, quer dizer, disciplinando a nós, né? Deus quer nós sob disciplina. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras, aí ele fala, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, benedícios, glotonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha bem, se nós não nos disciplinarmos para na santificação, nós vamos cair na mão de quem? Na mão do diabo, né? Daquele que odeia, daquele que nos quer o quê? Destruídos, né? Então, é melhor nos voltarmos para Deus, para a santificação, para o que? Produzir frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém? Graças a Deus.
Então, a mensagem é, né, santificação. Quer dizer, você quer ser arrebatado, né? Se Jesus voltar amanhã, você pode ser arrebatado, né? Então, mas eu sou um pecador. Todos somos pecadores, mas nós devemos ter uma repercussão interna de arrependimento. Quer dizer, e se nós arrependermos, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? A palavra de Deus fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Então, por que Ele avisa? Porque Ele nos quer bem, porque Ele nos ama. E Ele fala: eu quero vocês comigo, eu não quero vocês na mão do inimigo. Então, procure santificação, né, a todo custo. Tenha um coração quebrantado, porque do jeito que as coisas estão andando, do jeito que as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aí. Aí as pessoas olham e falam: mas está acontecendo coisas estranhas, já viu isso? Né? Coisas que nunca aconteceram, estão acontecendo. Olha bem, um dos sinais notórios aí é a construção do terceiro templo de Israel. E os utensílios já estão todos prontos. As novilhas vermelhas, vai ter o sacrifício da novilha vermelha, tudo isso são sinais do advento do anticristo. Mas se você é a igreja do Senhor, você vai obedecer a estas coisas, você vai voltar para o Senhor, né? Continue. Aí ele fala: mas eu quero viver o jeito que eu quero. Então ele está falando da decisão, né? É injusto? Continue então na injustiça, né? Continue o mundo ainda na sua imundícia, né? O justo continue na prática da justiça. Você foi justificado por Jesus, então continue nesse caminho, né? Continue dessa forma. E o santo, né, foi santificado pelo sangue do Cordeiro, aceitou Jesus, foi avisado das coisas que hão de vir. Então, né, o santo continue a santificar-se. Mas essa não devia ser uma palavra, né, um novo ano, cheio de esperança, né? Eu quero te dizer que não há muito tempo para nós ficar agarrados nessa terra aqui, não, né? Porque olha bem, se nós, né, se Jesus voltando, nós não formos arrebatados com Ele, nós vamos ficar entregues aí a muitas angústias e muitos sofrimentos. Nós estamos vivendo os princípios da dores. Mas está difícil, está problemático, não é que as pessoas estão falando? É só o princípio, né? Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar a morte e não vão achar, tamanha, né, os problemas que virão sobre a humanidade. Então, por que existe a pregação? Por que tem a palavra de Deus? São avisos. Você aceitou Jesus, então você crê na palavra. Se você crê na palavra, tudo que está escrito que haveria de acontecer, aconteceu. E o que está escrito para acontecer, pode apostar todas as suas fichas, vai acontecer. Então, nós podemos fazer plano para o futuro, mas viver conforme Deus quer que a gente viva, no temor e tremor, santificando-se mais ainda. Como santificarmos? Meditando a palavra de dia e de noite, orando, nos consagrando, e falando não para muitas coisas, O Evangelho tem muitos não, mas o sim do Evangelho é ter parte com Deus, e nós vamos ter parte com Deus, e o maior galardão que uma pessoa pode ter é ter parte com Deus. E ele fala: ser santo porque eu sou santo, Sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, estamos avisados, entramos na disciplina do Senhor, e hoje nós vamos participar da Santa Ceia, a última desse ano, para que nós possamos ser achados em pé diante de Deus.
né? E não ter com que nos envergonharmos e ter um estilo de vida como se voltasse Jesus hoje, voltasse daqui um pouquinho, né? E não adiar mais essa disciplina que nós devemos ter, essa santificação que nós devemos ter. Não é tempo mais de adiar, urge, o tempo urge, e Jesus está às portas. Amém? Graças a Deus.